Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 76 da disciplina de Língua Portuguesa. Sempre, lembrando que você deve estar com seu material quando a gente começar a nossa aula. Caderno, lápis, borracha, para você anotar o nosso conteúdo, ter o seu caderno organizado e também te ajudar quando você for realizar a atividade sobre a aula de hoje, que aí você já tem lá todos os conteúdos, o que você entendeu, tudo organizadinho ali, tá bom? Hoje, então, nós vamos ver sobre normas gramaticais. A gente já viu bastante sobre gramática, ortografia, lembram? Hoje, então, a gente vai ver algumas características sobre as normas gramaticais. Então, os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de gramática, conhecer as classificações gramaticais e identificar a importância da gramática. Então vamos lá. Normas gramaticais. As normas gramaticais são as regras que a língua portuguesa e seus usuários devem seguir. As normas gramaticais aceitam apenas uma maneira correta, uma maneira escrita como correta. Então as normas gramaticais, elas são regras que a gente deve utilizar quando a gente escreve, certo? Principalmente quando a gente escreve. Por que a gente deve escrever, deve obedecer essas regras? Para que a nossa escrita fique correta, para que não haja confusão na hora que alguém for ler o nosso texto e que ele seja compreensível, para que quem lê o meu texto entenda quais palavras eu escrevi, ok? A gramática. A gramática, ela estabelece padrões, principalmente na língua escrita. Assim, a língua permanece preservada, ou seja, sempre igual, apresentando regras que garantem o bom uso da língua portuguesa. Vamos voltar aqui. Padrões é aquilo que é tudo sempre igual, ok? Então, por exemplo, eu não posso hoje escrever lápis de um jeito, amanhã de outro, outro dia de outro. Ou eu escrevo de um jeito, o meu colega de outro, o professor de outro. Não, todos precisam escrever do mesmo jeito, senão fica bagunçado, não fica bem compreensivo de qual é o jeito correto. Então, quando a gente vai escrever, a gente precisa utilizar esses padrões, utilizar a língua correta, escrever corretamente. Quando a gente fala, há as variações, certos dialetos, há os sotaques, que às vezes, a pessoa ela fala de um jeito, a palavra, a outra fala do outro, mas é o jeito de falar, ok? Algumas pessoas vão puxar mais o R, outras o S, enfim. Mas isso são os sotaques, eles não vão interferir na língua. Quando as palavras são escritas, elas precisam ser sempre iguais, indiferente do sotaque, do dialeto, de onde a pessoa veio, certo? A maneira como ela fala, a escrita ela vai ser sempre igual, ela precisa obedecer essas regrinhas, ok? A língua. A língua, ela é algo vivo, pois está em constante uso e por isso é transformada com o passar do tempo e pelos diferentes grupos de falantes. Então, a língua, a gente está sempre falando, sempre se comunicando e ela, com o passar do tempo, ela vai sofrendo algumas transformações, principalmente na fala, as gírias, a maneira de falar, de impor, a voz, as palavras, elas vão mudando. Algumas palavras que eram muito comuns algumas décadas atrás não são usadas mais, vão surgindo novas palavras, as novas gerações trazem novas palavras também. Isso é comum acontecer em todas as línguas, em todos os idiomas, porque a linguagem, a língua fala, ela está sempre sendo utilizada, então ela vai se transformando. Idosos e jovens usam a língua de maneiras diferentes e essas diferenças mudam a gramática com o passar do tempo. Então, conforme a gente então vai falando e vai modificando as palavras e vão surgindo palavras novas, com o tempo elas vão então influenciando na gramática também, na maneira como as palavras são escritas. Mas não somos, eu agora vou dizer que eu não vou mais escrever churrasco com CH, vou escrever com X, eu decidi. Não,
Não sou eu que vou decidir, ok? Essas mudanças, elas são decididas depois de muito estudo, muita pesquisa, e aí sim as normas gramaticais são modificadas, ok? Não é cada um agora eu não quero mais escrever assim, tá? Essas transformações, então, elas podem causar diferenças entre o que as regras estabelecem e a maneira como ela é utilizada, principalmente quando ela é falada. Então, como a gente falou, a fala, quando a gente fala, ela permite que a gente mude, né, um pouco o jeito de falar a palavra, mas na escrita isso não pode acontecer. Então, por sofrer alterações e transformações, a gramática é classificada em 4 tipos: a gramática normativa, a gramática histórica, a gramática comparativa e a gramática descritiva. Por que que tem essas transformações, essas classificações? Se a gente pensar lá em 1500, quando chegaram os portugueses, e aí o Brasil, né, começou a utilizar a língua portuguesa, né, os habitantes começaram a aprender, os que já moravam aqui, e os que vieram, e os imigrantes e tudo mais. E aí a língua portuguesa começou a ser utilizada, ela teve muitas mudanças, certo? Nós não falamos da mesma maneira do lá 1800. Mudou muito, certo? Quando a gente vê filmes, novelas, né, de épocas diferentes, a gente percebe bastante essa mudança, né, no jeito de falar, na pronúncia das palavras e na escrita também, ok? Então, vamos ver essas classificações, o que cada uma delas significa. Então, a gramática normativa, ela é utilizada usando as regras existentes, valorizando as regras gramaticais. Na norma culta, usamos a gramática normativa. Então, a gramática normativa é aquela que obedece todas as regras gramaticais, ok? Então, ela vai ser bastante utilizada lá na norma culta, ok? Que é quando a gente escreve, então, tudo corretamente, ok? Obedecendo todas as normas gramaticais. Então, é a gramática normativa, ok? A gramática histórica estuda a origem e a evolução da língua, descrevendo as mudanças que a língua sofreu com o passar do tempo. Então, por exemplo, a palavra você, que nós utilizamos, né? Há um tempo atrás era vós me ser. E aí, com o tempo, ela foi sendo, né, modificada até chegar em você. Aí, muita gente vai escrever, já não escreve mais nem você, escreve VC, ok? Então, essas são as transformações da língua que nós estamos falando. A gramática histórica, né? Aquela que o tempo, ela vai mudando, ok? Mas eu não estou falando que escrever VC tá certo, né, gente? Quando nós vamos escrever um texto, a gente deve escrever você corretamente. Aqui, então, a prof colocou um exemplo, ó, de uma placa. É proibido colocar cartazes e anúncios em todo o edifício desta ordem. Então, está escrito com H antes do I, não tem acento, colocar com 2 L's, anúncios com 2 N's e sem acento, ok? De esta ordem, então era separado, né? Então agora a gente tem desta, antes era o D, apóstrofo, S, ok? Então aqui a gente tem uma diferença bem grande na maneira de escrita, que a prof colocou como está no cartaz e aqui entre parênteses como seria nos dias atuais, ok? Esse aviso foi colocado antes de uma reforma ortográfica que aconteceu em 1911. Então, lá em 1911 já aconteceu uma reforma ortográfica. Nas reformas ortográficas, então, aí é decidido quais palavras vão passar a ser escritas de uma maneira diferente, ok? A gramática comparativa. Ela faz a relação entre línguas da mesma família. A língua portuguesa pertence à mesma família da língua espanhola e francesa. Então, às vezes, quando a gente escuta, né, uma música, vê um filme, algo assim, que alguém está falando em espanhol ou francês, a gente pensa, não, mas eu conheço essa palavra, eu sei o que significa. Por quê? Porque elas são palavras, línguas, né, idiomas da mesma família, a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua francesa, claro que elas têm muitas diferenças, ok? Mas algumas a gente consegue sim identificar por elas pertencerem à mesma família. E a gramática descritiva.
Quando a língua é usada oralmente, ou seja, falada, nós usamos várias variações. Quando a língua é falada, não há uma regra específica do que é certo ou errado. Então, nós vamos conversando, uma conversa informal. Claro que eu não vou, por exemplo, chegar em uma palestra e a pessoa vai falar tudo errado. Não, existem situações, certo? Por exemplo, eu vou em casa, estou conversando com a minha família, com os meus amigos, os meus irmãos, a gente fala de uma maneira mais descontraída, usa gírias, né? Usa algumas palavras de uma maneira errada, mas não tem problema nessas situações. É comum, como a gente falou, tem os sotaques também, as diferenças regionais, né? As pessoas falam as palavras de um jeito, outras de outras. Existem palavras, né, que são muito utilizadas, por exemplo, lá na região norte, nordeste, e que nós nem conhecemos. E muitas que nós utilizamos aqui, expressões que pessoas de outras regiões também não conhecem, não sabem o que significa. Essa gramática descritiva, ela permite essas mudanças, mas ela permite essas mudanças na fala, ok? E não na escrita, que a prof até colocou, né? Guri, abestalhado, oxente, mano, uai, né? São expressões de diferentes regiões do nosso Brasil. As normas gramaticais, elas servem para unificar o uso da língua portuguesa, principalmente quando estamos escrevendo. Conhecer a nossa língua e suas características nos mostra a importância de sabermos escrever corretamente esse idioma. Por exemplo, como a gente falou anteriormente, né? Existem expressões, jeitos de falar, palavras que existem em uma região, são muito comuns, em outra não. Assim como aqui no sul nós temos expressões, enfim, que são diferentes. Se cada lugar, cada cidade, cada estado, cada região resolvesse que vai utilizar todas essas expressões e o jeito que ela fala na escrita, haveria uma confusão muito grande. Talvez nós íamos pegar um livro, um texto escrito por uma pessoa que mora em outra região e a gente não ia entender, certo? Porque está escrito de uma maneira diferente, ela não segue um padrão, não segue uma norma, não é escrito como eu entendo. Por isso que as normas são importantes, para que eu escreva um texto e uma pessoa lá de outra região entenda. Assim como eu pego um texto, né, escrito por outra pessoa que mora longe, eu vou compreender também, ok? Por isso a importância das normas gramaticais, da gente saber escrever corretamente, ok? Para que o texto seja compreensível, para que eu leia e eu entenda o que está escrito ali, ok? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Então, aqui a gente não viu muito sobre a gramática nas palavras, né? Como a gente sempre vê, assim escreve, escreve assado, não. A gente viu um pouquinho da história da gramática, a importância da gramática, da gente usar a gramática correta, né? As normas gramaticais na nossa escrita, ok? Muito bem, então, se ficou alguma dúvida, volte em nossos slides, assista nossa aula novamente e não se esqueçam de caprichar lá na nossa atividade da aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!